noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Às vezes a Leonor fala para mim, né, que eu vou falando assim, às vezes eu aumento o tom e às vezes eu abaixo o tom da minha voz. Então as pessoas que estão aí no fundo, pode, se por um acaso eu abaixar o tom da voz, pode falar para mim falar mais alto, que eu falo mais alto. É uma questão de distração, às vezes é mais ou menos assim, Nelson, fazer assim, certo? Para a gente poder falar num tom em que todo mundo escute, não é verdade? Nós estamos estudando, a gente tem um estudo que a gente faz aqui no domingo, e nós temos um estudo que nós fazemos na quarta-feira, e nós fazemos o culto do Evangelho na casa da minha mãe. E nesses 3 lugares em que nós estamos estudando, insiste, né, um assunto a respeito da força motriz do universo, né, de que o amor é a força vigente no universo, que ela emana do Criador e que sustenta tudo. O que nós vemos, ele é sustentado justamente por essa força do amor, a força de atração, a força de gravidade, todas essas forças que nós vemos no universo, elas são emanadas pelo Criador, se sustentam graças a essa força do Criador. Então o amor é a base aonde tudo se sustenta. Por isso, quando nós amamos, né, uns aos outros, quando a gente faz as coisas com carinho, com amor, nós estabilizamos, ou seja, nós equilibramos o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior, que é a base, né, para a gente poder sentir satisfação. A gente se sente alegre quando nós cumprimos com a lei de Deus, ou seja, quando nós agimos com amor. É quando nós realmente fazemos as coisas certas, quando nós fazemos um bem, que nós agimos de maneira correta com a família, quando nós agimos correto com uma pessoa que nos busca, enfim, quando nós agimos de maneira correta, no final do dia, apesar de nós estarmos cansados pelo trabalho, mas nós nos sentimos satisfeitos na vida. Por isso que nós nos sentimos assim, porque nós estamos equilibrados na força que emana do Criador. Então, quando a gente emana carinho, gentileza, respeito, quando a gente é útil, né, para o nosso semelhante, nós estimulamos também nas outras pessoas as melhores reações. E essas reações que os outros têm para conosco, nos alegra muito, porque nós só temos gentileza quando nós somos gentis. Nós só temos carinho quando nós tratamos as pessoas de maneira carinhosa. Nós só temos reações boas quando nós fazemos coisas boas, quando nós tratamos as pessoas com respeito, né? E essa força chamada amor, ela é a única força que é capaz de mudar situações, de iluminar rosto, de iluminar mente, de restaurar a esperança e a alegria aonde nós estivermos. É por isso que a doutrina espírita insiste conosco, né, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor, nós não nos salvaremos desses inconvenientes que ainda os ranços, os vícios, os instintos que nós trazemos dentro de nós provocam na nossa vida, né? E nós todos que aqui estamos, né, nesse processo evolutivo, nós temos uma necessidade muito grande de nos adaptarmos às leis do universo, a essa lei de amor, né? Nós precisamos agir sempre com amor, de acordo com essas leis que regem a vida, que regem o universo. Se nós fizermos isso, se nós, conforme nós vamos nos adaptando a essa lei de amor, nós vamos atendendo, né, a função que nos cabe nessa colmeia da vida. Nós lemos isso no estudo de domingo que nós fizemos aqui. A lei do equilíbrio, então, é a lei de amor, que sustenta tudo.
quando nós agimos, quando nós estamos agindo no nosso dia a dia, fazendo as coisas que nós fazendo, pensando, agindo, fazendo as coisas que nós estamos fazendo, nós sempre estamos interferindo na lei de Deus, né? E quando a gente interfere no plano divino, que é a lei de Deus, as nossas atitudes, elas declaram, né, que nós temos algumas necessidades. Então, quando nós agimos na lei de Deus, se nós agimos de maneira incorreta ou correta, ela determina para a lei que nós temos algumas necessidades ou que nós já aprendemos alguma coisa. O Chico, né, ele conta um caso interessante que mostra como que é essa lei. O Chico tinha uma cunhada, se não me engano, ela chamava Maria Benta, ela era esposa do Raimundo. Ela é esposa do Raimundo, ou ela era irmã do Chico, ou ele era irmão do Chico. E ela um dia falou pro Chico: ó, Chico, eu não concordo com esse negócio de você, esse negócio, porque ela achava que o Chico era muito mão aberta, né? Eles eram pobrezinhos, e o Chico, tudo que ele tinha, ele dava pros outros, E ela disse: ó, eu não concordo com esse negócio de você ficar dando as coisas pros outros, ficar dando as coisas. Eu não vejo você levar vantagem. Você fala que sempre Deus dá as coisas pra gente de acordo com o que a gente dá, mas eu não vejo você recebendo as coisas do jeito que você dá, não, né? E ele disse: não, mas a gente sempre recebe do Criador muito mais do que a gente dá, certo? Ela falou: olha, pois bem, ó, eu tenho aqui em casa, eu tenho esses 2 chuchu aqui, que está aqui dentro de casa. A primeira pessoa que aparecer aqui pedindo desses 2 chuchu, eu vou dar esses 2 chuchu e vou ver se eu consigo receber 4 chuchu, como você está falando, né? O Chico falou: olha, pois pode dar, que você vai ver que a vida vai te retribuir. Mas ela acabou de falar isso, a vizinha do lado, botou a cara e falou: escuta, você não tem 2 chuchu para me emprestar? Ela assustou com aquilo lá, né? Porque a vizinha logo botou a cabeça no muro, lá estavam os 2 conversando, e ela pegou e falou: tenho sim, já pegou aqui, já foi levar, meia desconfiada, né? Mas ela entregou o chuchu, ela estava voltando para casa, quando ela mal acabou de entrar em casa, a vizinha do outro lado chamou: Maria, vem cá, olha, eu tenho aqui um chuchu, eu vou te dar. E deu para ela 4 chuchu. Ela falou: ah, Chico, isso é pura coincidência. Isso eu não vou acreditar nisso daqui não, certo? Eu vou fazer o seguinte: se tiver mais alguma pessoa necessitada, eu vou dar esses 4 chuchu e quero ver se eu recebo 8 de volta, né? Ela estava conversando assim, o Chico estava conversando no trabalho, os 2 dando risada, conversando assim. De repente chegou ali uma senhora muito pobrezinha, amiga dela, e começou a conversar, e logo a senhora começou a se declarar, a reclamar da extrema pobreza em que ela vivia, né? E como a dona Maria Benta era acostumada a ajudar ela, a dona Maria Benta pegou algumas coisinhas que ela tinha lá em casa, e mais os 4 chuchu, e nas coisas, e deu para a senhora levar embora. E a senhora pegou, foi embora, né? Foi embora e ela saiu para acompanhar a mulher lá fora. Quando a mulher foi embora, a vizinha da frente falou: oh, Maria, espera um pouquinho aí, eu quero te dar um negócio. Aí ela esperou, a mulher veio lá com um saquinho com ela, com 8 chuchu. 8 chuchu. Ela olhou e falou: meu Deus do céu, mas isso é muito coincidência. Voltou lá para dentro e falou pro Chico: ó, Chico, eu sei que está na hora de você ir embora pro serviço, mas esse negócio aí não me convenceu ainda não. Eu quero ver aonde isso daí vai chegar. A primeira pessoa que chegar aqui, ó, eu vou dar esses 8 chuchu, certo? E quero ver o que vai acontecer. E dali a pouco realmente apareceu uma outra pessoa, ela deu os 8 chuchu, e assim foi, né, a vida dela. Aí o Chico foi trabalhar, quando o Chico voltou, ainda não tinha acontecido nada, né? E ela não falou nada pro Chico, mas ficou aquela carinha assim: ó, que nem mineiro, eu não ganhei não, né? Mas ela ficou quietinha. E aí eles passaram a noite, né? O Chico conta que eles estavam conversando, era 8 horas, estavam conversando lá, e de repente chegou um senhor. Era um senhor que morava num sítio ali próximo,
e ele veio à cidade para trazer alguns presentes para as pessoas, e ele passou lá para dar um presente, porque toda vez que ele vinha para a cidade, quem dava o almoço para ele era a Dona Maria Benta, né? Se nota que ela era uma pessoa boa também, né? E aí ele chegou e trouxe lá e falou, trouxe um presente para a senhora, e colocou um saco na porta para ela, trouxe um saco lá pesado e trouxe depois na porta. E aí ela pegou e ficou assim meio curiosa para ver o que tinha dentro do saco, mas o senhor conversou e tal, foi embora. Aí ela correu lá no saco e contou, chamou o Chico para os dois contarem juntos. Era chuchu. Tinha 74 chuchu, 8 vezes mais do que ela havia dado da primeira vez, né? Então, o Chico contou essa história, e essa história ilustra bem como que a lei divina interfere na nossa vida, né? Muitas pessoas, às vezes, quando passa uma situação, às vezes, financeira difícil, procura, às vezes, contribuir com alguma obra de assistência justamente para melhorar a situação, e realmente melhora, né? Porque isso é uma interferência que a gente faz na lei divina. A mesma maneira, se nós somos muito egoístas com os nossos semelhantes, né? Se nós somos egoístas com os nossos semelhantes, se nós somos muito egoístas, o que nós assinalamos na lei divina? Com a lei divina, né? Vocês lembram que nós sempre falamos assim, ó, Deus vê tudo, né? Deus está enxergando, Deus sabe, não é verdade? Então, na realidade, Deus sabe porque a lei, ela é vigente no universo. Nós estamos imersos no fluido cósmico. Então, tudo que nós fazemos, a lei sabe. Então, quando nós somos egoístas, a lei logo percebe que nós precisamos de alguma coisa que facilite o nosso entendimento, para que nós possamos perceber que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, que nós somos irmãos uns dos outros, né? Que nós não podemos ter esse egoísmo de querer as coisas só para nós. Então, o que acontece? A vida logo nos traz algumas dificuldades financeiras, para que nós possamos perceber que nós precisamos de mais união, né? Pode fazer com que nós nascemos entre minorias, né? Em minorias mais ignorantes, aonde o preconceito vai fazer com que nós percebamos e desejamos a igualdade entre as pessoas, vai fazer com que nós queremos melhorar a condição social de onde nós vivemos. Se nós nascemos, senão nós podemos nascer no meio de inimigo, e aí nós vamos sofrer através da pressão, às vezes de um poder que é exercido com deslealdade, a agir com mais amor, né? O Espiritismo tem nos esclarecido sempre que não existe castigo de Deus. Ninguém está na terra pagando coisa errada que fez, mas sim vivendo de acordo com a necessidade que cada um tem, das necessidades que cada um tem das nossas experiências, para que essas experiências que nós vamos viver nos capacite, né, a atender, faça com que nós melhoremos, para que nós possamos atender a lei de amor, que é a lei de Deus, né? Mesmo as pessoas que vêm com problema às vezes de amputação, de defeito, que vem cego, que vem surdo, que vem mudo, todas essas pessoas, elas vêm com a sua necessidade que elas precisam para poder se adaptar a essa lei, né? Ou para cumprir uma determinada missão que ela precisa fazer naquela existência. Então, dessa maneira, somos nós que interferimos na lei de Deus, criando, como nos disse a lição de domingo, que nós assistimos, criando prisões, né, onde nós podemos ficar numa situação até aprender a lição, aonde nós interferimos na lei e criamos liames, ou seja, laços de amor ou laços de aversões que podem nos prender a coisas ou a pessoas, né, a grupos que nós queramos ou que nós não queremos. Ou então que nós agimos de maneira amorosa e vamos criando assim a libertação e o enriquecimento para a nossa alma através de um aprendizado cada vez melhor. Assim,
A doutrina espírita tem nos ensinado que é preciso refletir e analisar bem sobre como nós encaramos as adversidades que nos acontecem no dia a dia. Porque a revolta, a tristeza, a irritação, a mágoa, a frustração, o desânimo, a depressão, o medo, a insegurança, né? E a amargura, aquele pesar, são estados doentios da alma, né? São assim como alguma coisa que a gente pega, né? Uma contaminação que a gente tem, e essa contaminação, né, que nós pegamos, ela pode perturbar, né, a nós, o grupo onde nós vivemos e outras pessoas, contaminando dependendo da forma como nós agimos. Porque se você tem uma pessoa triste, se você tem uma pessoa deprimida, se você tem uma pessoa num estado angustioso dentro da tua casa, você também não consegue viver bem. Pai não consegue viver bem, mãe não consegue viver bem, irmão não consegue viver bem, né? E pode contaminar outras pessoas, né? A Andréia Rodrigues, ela faz tempo que não vem aqui na nossa casa falar, mas a Andréia tem uma música que diz: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, porque tudo na vida me diz que eu sou feliz, né? E é verdade essa musiquinha, né? Tudo na vida nos diz que nós somos felizes, né? A maioria de nós aqui, ó, enxergamos, ou todo mundo enxerga, né? A maioria ouve bem, a maioria fala tudo que pensa, a maioria de nós andamos bem, temos uma dor, uma aqui, mas isso é normal, né? Na realidade, quem tem um carro, quem tem uma família, quem tem uma casa, são muitos itens que apontam para nós que nós somos felizes, que nós deveríamos estar satisfeitos com a vida que nós temos, né? Assim, nós não temos motivo de achar que a nossa vida está errada, né? Porque na realidade, tudo aquilo que nós temos na vida foi a nossa ação que atraiu para nós o emprego, os familiares que nós estamos cercados, os vizinhos onde nós moramos, até mesmo os adversários, nossos inimigos e os parentes difíceis, né? Fomos nós que atraímos eles para junto de nós nessa existência e nas outras existências. Emmanuel nos diz que a mágoa e a tristeza que nós temos assim com algumas coisas que acontecem na vida significa que nós estamos desconfiados de Deus e desconfiados e achamos que Deus é desleal com a gente, né? E na realidade isso é errado, porque na realidade todas essas coisas, quem atraiu para nós fomos nós mesmos através da forma como nós agimos. Assim, por exemplo, na nossa vida, se nós temos dificuldades, se nós temos problemas, a nossa ação deveria de prosseguir trabalhando a serviço de Jesus, né? Até que Jesus possa nos oferecer uma solução, para que nós possamos, através de uma mente iluminada, conseguir ouvir as orientações e as intuições do alto, para que nós encontremos uma solução para essa dificuldade, para esse problema que nós estamos passando. Se existe um assombro, uma tristeza de alguma coisa aqui dentro de nós, nós precisamos lembrar de que não existem nuvens eternas, né? Uma hora a coisa soluciona. Por quê? Porque o centro da criação, que é Deus, né? Deus é luz. O apóstolo João dizia que Deus é amor, né? E uma luz imperecível, ou seja, uma luz que nunca se apaga. E essa sombra uma hora vai passar, porque o que está ocasionando essa sombra, ou nessa existência, ou na próxima existência, vai passar. Se nós caímos, se houve queda, podemos estar convictos de que nós vamos nos reerguer, né? Isso vai acontecer e nós podemos esperar. É só nós nos esforçarmos, né? Que a ajuda vai chegar, se nós nos mostrarmos assim predisposto a isso, né? Então, na realidade, o início dessa transformação que nós às vezes esperamos na nossa vida
ela começa, em primeiro lugar, com a aceitação. Né? A Mari estava falando aqui no domingo, aqui, assim, que a gente, todas as horas, a gente está apto a fazer escolha, né? A gente levanta de manhã, a gente pode escolher se o nosso dia vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Até mesmo ela deu o exemplo, se nós tropeçar, a gente pode agradecer porque tem o dedo, que nós batemos, machucamos, ou porque está doendo, né? Nós temos opção de tudo isso, nós temos opções de fazer na vida. Nós temos o dia inteiro opção de ser feliz ou de viver a vida reclamando. E a gente precisa realmente aceitar. Mas para a gente aceitar a vida da forma como ela é para nós, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estudar a doutrina espírita. Entender como é que as coisas funcionam. Entender como é que a lei divina, ela interfere em nós. Porque a doutrina espírita nos diz que a única forma de nós encararmos a razão é realmente ter fé raciocinada, é ter explicação dentro da nossa mente para todas as coisas que existem. Entender como que as coisas entendem. Se nós fizermos isso, nós vamos ter mais compreensão, nós vamos ter mais entendimento de como as coisas funcionam, de como a vida funciona. Né? E a gente vai conseguir fazer uma coisa que é a aceitação construtiva. Emmanuel nos diz que a aceitação construtiva, ela é mais da metade dos ingredientes para a eliminação das dores que nós passamos e dos sofrimentos que nós sentimos, né? Mas a aceitação construtiva não é aquela calma inoperante, aquilo que não faz nada, a gente, tá bom, Deus quer assim, pronto, acabou. Não, é aquela paciência ativa, capaz de improvisar o bem aonde a gente está. Não tem problema do problema que nós estamos passando. A nossa função na vida é ser útil. Não tem importância que eu esteja doente, né? A minha função é trabalhar, é fazer os outros, é fazer o meio onde eu vivo mais feliz, ou seja, de acordo com a nossa possibilidade, com aquelas pessoas que partilham a nossa família, o meio onde a gente vive. Espalhar o bem e ser útil em qualquer lugar, porque cada um de nós interferimos na lei, modificando a nossa existência, modificando aquilo que vai acontecer comigo. E para nós termos êxito na existência, nós não podemos recusar as dificuldades e as provas que nos acontecem, né? Doença, os bens que perdemos, um lar difícil, um emprego estressante, né? Se nós somos rebeldes, a gente vai complicar, porque a nossa vida é escolha nossa. Quando nós interferimos na lei, a lei de Deus achou que nós necessitávamos daquilo. E todas as situações e acontecimentos e pessoas que estão presentes em nossa vida faz parte, são laços do passado, hoje presente em nossa vida e por escolhas nossas. Então, a revolta é sempre um atraso lamentável. Em qualquer organização, a revolta é um atraso, mas no nosso caso é muito pior, porque ela pode fazer o quê? Ela pode afastar de nós a nossa liberdade, o êxito da nossa jornada terrena. Ou seja, aquilo que nós precisamos, por rebeldia e por revolta, nós podemos afastar do nosso caminho, e isso daí a gente vai ter uma existência não vitoriosa. Nós precisamos e devemos acolher as nossas dificuldades e atuar sobre elas com uma energia serena, né? Quando nós temos um problema, a gente precisa ter, né, como o pessoal fala assim, muita calma nessa hora, e realmente a gente precisa ter essa serenidade, a calma, a paciência, né? E muita reflexão, muito raciocínio, né? Nessa hora a gente precisa buscar o esclarecimento da doutrina espírita, justamente para que os benfeitores possam nos auxiliar a tomar a decisão correta. Porque a inquietação e a irritação, quando o problema ajuda, elas são fontes aonde nascem
as reações adversas, né? Aquela situação infeliz, aquelas conversas infelizes, aquelas reações infelizes que nós temos, aquelas reações negativas, elas nascem justamente quando nós ficamos inquietos e nós nos irritamos, seja no trânsito, seja no nosso trabalho, né? A gente acaba agredindo pessoas, né? Ou seja, nas agressões que nós recebemos de outras pessoas, numa crítica às vezes que nós recebemos, nos problemas da vida, na morte de um ente querido, numa doença grave em nós, ou numa doença grave no nosso semelhante, numa dificuldade econômica pela qual nós estejamos passando, pela traição de uma pessoa querida, porque a traição é só de uma pessoa querida, não existe traição de inimigo, não é verdade? O inimigo não trai ninguém, né? Uma ingratidão pela qual nós estejamos passando, né? Não aceitar gera sérios problemas que pode nos desajustar o nosso mundo íntimo. O Chico e Emmanuel nos diz que 90% dos nossos sofrimentos e de nossas tensões, angústia, são sustentados justamente nas reações negativas, quando nós ficamos inquietos, quando nós nos irritamos. Quando a reação, né, quando a irritação acontece, ou nós nos debelamos, nós ficamos revoltados, nós ficamos propensos à doença e a desequilíbrio, que faz com que nós precisamos utilizar tranquilizantes, calmantes, não é verdade? Se nós pensarmos, como uma pessoa consegue cometer um crime? Uma pessoa justamente que se irrita, que fica inquieto, né? Esse é o começo para que a pessoa possa ter uma atitude mais séria, né? O que será que faz com que uma pessoa agrida o outro? Uma pessoa que provoca um desentendimento, né? É justamente isso que acontece. O que será que acontece para uma pessoa pensar em suicídio? É justamente esse desequilíbrio, essa inquietude, essa irritação, esse desconforto que acontece na hora que chega um problema e que nós não analisamos de maneira correta, não analisamos de maneira que fomos nós que estamos interferindo na lei, né? E nós precisamos nos ajustar. Jesus nos diz que cada um de nós era necessário nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo, não é verdade? Quando Jesus nos disse isso, é justamente isso que ele falava para nós, né? Porque a nossa dívida, né? A nossa cruz, ela simboliza a nossa dívida, ou seja, a nossa necessidade, a necessidade que nós temos de trazer para a nossa existência. E justamente por nós interferirmos na lei e nós trazermos necessidade de vivenciar aquilo lá para poder aprender, ninguém traz um fardo muito pesado, né? Isso daí é um praxe, todo mundo já fala, mas ninguém carrega fardo mais pesado do que aquele que pode carregar. A nossa cruz, as nossas necessidades estão sempre corretas, porque nós interferimos na lei e a gente tem o problema. Uma vez um grande amigo do Chico falou: Chico, o que acontece, Chico? Ele falou: eu tenho um vizinho meu, ele é traficante, ele é desonesto, não paga ninguém. Chico, você precisa ver, tudo dá certo para ele. Ele está cada vez mais rico. E nada vai para frente. Eu faço as coisas tudo certo, mas nada dá certo. O Chico olhou para ele e falou assim: meu filho, é porque eu e você já estamos pagando nossas dívidas, mas ele ainda está contraindo, né? Então, nós vemos que às vezes as pessoas, mesmo as pessoas espíritas, não conseguem fazer a leitura correta. Não consegue fazer a leitura correta da vida. Precisa chegar um espírito iluminado como o Chico para poder falar para ele: o que você está invejando, rapaz? Está invejando o cara que é traficante, o rapaz que rouba e que ganha dinheiro com isso, né?
Isso não é uma coisa que se faz, né? Precisa de um espírito dessa envergadura falar isso daí para nós. Mas se nós estamos falando de raciocinar para que a gente possa aceitar a vida que nós temos da forma como ela é, porque ela é a nossa necessidade, existem dois tipos de aceitação que nós podemos fazer. Um é a aceitação passiva, né? É aquela que nós entendemos, né, o que está acontecendo, concordamos que é uma vontade de Deus e nos acertamos para que a vida passe e nós conseguimos passar por aquele problema. Um dia eu estava assistindo um programa da Discovery e estava passando assim, vários casos de várias pessoas interessantes, e tinha uma senhorinha que falou assim que ela um dia estava no apartamento dela lá em Nova York e ela percebeu que ela estava muito solitária, a vida dela estava muito ruim, ela vivia sozinha. E aí ela percebeu por que ela estava sozinha. Ela tinha 85 anos, era ela só que morava em Nova York, o pai, a mãe, o filho, ela tinha 2 irmãos, o pai e a mãe. Todos já tinham desencarnado. Então ela estava sozinha, né? A vida dela era solitária mesmo. E ela percebeu também que ninguém ia lá. Não ia subir ninguém no apartamento dela, porque não tinha mais ninguém. Ela precisava fazer alguma coisa para a vida dela mudar. E ela disse que essa conclusão que ela chegou na mente dela foi suficiente para ela pegar, se arrumar, apesar das dores e tudo que ela tinha, descer e falar, olha, o que eu vou fazer? Ela pensou, olha, uma coisa que eu não entendo nada que eu preciso fazer mesmo, é aprender esse negócio de computação, de computador. Eu não entendo nada disso daí. Eu preciso aprender isso daí, eu vou fazer um curso daí. Ela desceu, começou a andar na rua lá e logo viu um negócio, uma escola daquela de computador, e ela entrou lá na escola de computador. Ela disse que quando ela entrou, uma mocinha muito educada, eu vou, o que a senhora queria, vó? O que a senhora está precisando? Onde a senhora quer ir? Ela falou, não, minha filha, eu vim aqui mesmo. Ela falou, estou querendo aprender computador. Ela falou, a senhora está querendo aprender? Estou. A mocinha falou, a senhora senta aqui que eu volto já. Ela foi lá para dentro e dali a pouco voltou a escola inteirinha lá para frente. Os professores, todo mundo lá. E olhou ela assim, a senhora aqui é nossa, e pegou, colocou ela para dentro e fez a ficha dela e não sei o quê. E ela começou a aula de computação naquele dia mesmo. Quando ela entrou na aula, ela percebeu que ela não estava no lugar certo, né? Era criança de 12 anos, criança de 10 anos, né? Não tinha ninguém da idade dela, ou então mais ou menos, né, uma pessoa adulta ali, era só jovem. E ela sentou no lugarzinho e logo o rapaz começou a falar um negócio de PowerPoint, de Backspace, de um monte de nome que ela não sabia nada que era aquilo ali, não sabia nada do que era aquilo ali. E ela começou a ficar assim, sem mexer. Logo um garotinho saiu de lá, sentou do lado dela, falou, dona, esse daqui é tal, tal. Começou a mostrar para ela, e ela olhou para o garotinho, achou engraçado aquilo demais, e foi. Ele virou para ela e falou, se a senhora quiser, depois da aula eu posso ir lá na casa da senhora, ensinar a senhora. O professor vai dar as lições, eu vou lá ajudar a senhora. Ela sorriu, agradeceu a ele, e ele ficou ali do lado dela, e ela ficou fazendo aquilo ali e tudo. E aí ele pegou e depois perguntou onde ela era, falou, eu vou falar para o meu pai se ele pode me ajudar. Quando ele saiu lá, o pai dele estava ali e ele falou que ia ajudar ela, o pai dele pegou e falou, tudo bem, você quer ir lá, pode ir lá. E aquele dia, aquele garoto foi lá ajudar ela. Aí foi lá ajudar ela pegou e fez um bolo, né? E aí o moleque foi, tomou o bolo e tal. No outro dia ele falou na escola que quem fosse ajudar ela dava bolo. Aí choveu de gente para ir, né? E tem aquele monte de moleque, um queria ir, o outro queria não ir. E ela todo dia ela passou a ter companhia, né? Os pais ficaram desconfiados, né, de quem que era aquela mulher que todo mundo queria ir na casa dela. Os pais começaram a ir para ver quem que era. E ela disse que ela começou a encher a casa dela de gente, todo dia ela tinha visita. As pessoas vinham conversar. Ela, depois do curso de computação, ela fez especialização, ela fez curso de culinária, fez um monte de curso, e assim ela saiu daquela vida solitária e consertou a vida dela, né?
Esse é um caso de aceitação ativa, onde a pessoa consegue sozinha encontrar, né, uma solução. Quando nós agimos assim, o que nós fazemos? Nós conseguimos pagar a nossa dívida atrasada. A nossa necessidade, que nós viemos de viver aquela solidão para nós aprendermos, nós aprendemos quando nós fazemos isso daí. Mas existe, além dessa aceitação passiva, existe a aceitação construtiva. Qual que é a aceitação construtiva? A aceitação ativa. A aceitação ativa é aquela, por exemplo, que nem uma pessoa, um dia o Chico, por exemplo, é uma pessoa muito doente. Um dia uma pessoa, ele atendia ali as pessoas, ele tinha problema de doenças muito graves, né? Dores, 24 horas por dia, doía o olho, doía o coração, doía o estômago, fazia um monte de coisa, né? Tinha que tomar 30, 40 remédios por dia, tinha problema no estômago, e aquele monte de gente, tinha gente que vinha lá reclamar que tinha unha no pé, tinha gente que reclamar que estava com infecção de garganta, para ele, né? Dores muito menores do que a dele, né? Um dia uma pessoa falou para ele: Chico, como você aguenta esse povo, né? E ele disse: olha, meu filho, é por aceitação, né? Essa aceitação é uma aceitação ativa, é a pessoa que não leva em conta o seu sofrimento e mesmo assim sai em socorro do outro, né? A dona Célia Diniz, ela passou por um problema muito sério, né? A empregada derrubou o filho dela da bicicleta e o filho dela morreu nesse tombo. Ela sofreu demais, ela era amiga do Chico, ela ia lá no Chico e tal, e vivia muito triste. E um dia o Chico perguntou, ela depois de bastante vezes lá no Chico, esperando ver se o menino dela escrevia uma mensagem para ela, e nunca vinha essa mensagem, né? Um dia o Chico falou para ela: Célia, você já agradeceu a moça? Ela falou: como assim, Chico? Chico, olha, eu não fiz nada, eu não fui na delegacia, não denunciei ela, mas é só isso que eu vou agradecer ela. O quê? Agradecer ela por ter derrubado meu filho? Por ter matado meu filho? Aí o Chico falou: não é por isso. É porque ela fez um trabalho que precisava ser feito. O seu filho veio para desencarnar nessa idade que ele desencarnou. Célia, se ele caísse do seu colo e você fosse a culpada pela morte do teu filho, você não aguentaria a existência. A sua vida seria muito mais pesada. Essa moça prestou um grande serviço para você. Ela está carregando uma culpa, está carregando uma dor que você não conseguiria carregar se fosse você, né? Então, dona Célia, a partir daquele dia, ela foi para casa, ela não entendeu aquilo não, né? Mas ela chegou em casa, ela começou a raciocinar, ela pensou que realmente, né, se fosse ela que tivesse acontecido com ela, a dor dela seria muito maior. E essa aceitação fez com que ela produzisse muito, com que ela começasse a fazer palestra, e hoje ela faz palestra para as mães que perdem filhos, né? E essa ação do Chico preparou ela para a desencarnação do outro filho dela que desencarnou dali a uns tempos, né? Preparou ela para tudo isso daí, para que ela realmente pudesse ser assim, né? Então, a aceitação ativa, que é essa ação que, além de aceitar as coisas que acontecem na nossa vida, a vida que é a nossa necessidade, nós ainda trabalhamos em benefício e ajudamos os outros nas suas necessidades, faz com que nós, além de tudo, ainda investimos no nosso futuro. Além de pagar as dívidas do passado, se acertar com a lei divina, né, aprender a lição, a gente consegue também investir no nosso futuro, construir novos amigos, construir uma outra situação. Porque todos os sentimentos negativos de revolta, de irritação, de desespero, de inconformação, além de nos expor às doenças e a desequilíbrios, ele significa uma sobrecarga, né? É mais dor que nós colocamos sobre a nossa cruz. A nossa cruz está pesada? Se nós ficamos irritados, se nós ficamos inconformados, se nós ficamos revoltados, a gente começa a colocar mais peso na nossa cruz. E além de tudo, isso diminui o nosso mérito e oferece mais desmérito, né? Nós temos um grande amigo, né? Um grande amigo nosso, e ele teve um câncer de fígado.
E outro dia nós estávamos conversando com a esposa dele, né, algum tempo atrás, e ela disse assim, você não acredita, ele nunca reclamou, nunca disse assim, ó, eu estou com náusea, eu estou com vômito, eu estou com dor. Ele ficou deitado na cama o tempo todo, quando ele não conseguia levantar por causa da fraqueza, porque o fígado não produzia mais a energia, ele ficava ali fraquinho, ficava lá. Ele só pediu para levar no médico no dia que ele estava realmente muito ruim, que nós levamos e ele não voltou mais para casa. Ele foi de lá, foi para o UTI e desencarnou. Né? Olha bem, você vê, ele se livrou do quê? Com essa atitude. Ele não ficou, por exemplo, não levou a preocupação do filho que ficou chorando, da mãe e do pai que poderia ter ficado chorando perto dele, não levou, por exemplo, a preocupação da esposa, né? Que poderia fazer com que ele ficasse ainda retido dentro de casa por causa do sofrimento das pessoas. Mas não provocando esse sofrimento, a sua desencarnação foi uma desencarnação maravilhosa, né? Não teve a preocupação das pessoas. Assim, a gente precisa cultivar a nossa aceitação, que nos livre desses pesos adicionais que nós mesmos colocamos já numa cruz que nós achamos pesada. Por isso que o Espiritismo nos ensina que nós somos filhos legítimos de Deus, que somos os seus herdeiros, né? Por isso nós precisamos aprender a esperar de maneira paciente, mas não só esperar de maneira paciente, mas trabalharmos no bem, estudando, bebendo nas fontes dos ensinos da doutrina espírita, que são as obras básicas, os livros maravilhosos que a mediunidade santa e abençoada de grandes missionários nos trouxeram, como Chico Xavier, como a dona Zilda Gamo, a dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros médiuns honestos que trabalham na seara espírita, né? Porque talvez ainda não sejamos, talvez a gente ainda não é totalmente feliz, justamente porque o que nós estamos tentando? Nós estamos tentando mudar a lei de Deus e viver sem amor, que é a base do equilíbrio de tudo. Devemos procurar abraçar uma pessoa necessitada, auxiliar ela, né? Procurar as pessoas que necessitam. Atendendo a multidão, um dia uma senhora chegou para o Chico, Chico, o que eu faço da minha vida? Os meus 2 filhos morreram num acidente. Eu não sei o que eu faço da vida. Meu sofrimento é muito grande. O que se faz numa hora dessa, né? O que se faz com uma mãe que está desse estado? Sabe o que o Chico fez? Abraçou ela e chorou convulsivamente por 5 minutos. Depois soltou ela sentou numa cadeira próxima que colocaram ali, e ele olhou para ela e disse: minha filha, Emmanuel sempre me diz que 50% dos nossos sofrimentos a gente resolve aceitando as coisas que aconteceram conosco. Os outros 50%, com o tempo, a gente consegue resolver, né? Ou uma outra senhora que chegou para ele, no meio de todo mundo, falou para ele: Chico, faz uma prece por mim, ore por mim, porque meu filho, com a criança no colo, ele está morrendo, Chico. Os médicos me deram ele aqui porque ele vai morrer em casa. O Chico, o que faz com uma mãe desse jeito, né? Ele abraçou ela e chorou. Chorou com a mãe ali. E depois disse para ela: minha filha, então faça prece você também, porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? Então, na realidade, é isso que nós precisamos fazer: amar os nossos semelhantes, trabalhar, não ficar incomodado quando nós estivermos diante de uma pessoa que precisa de nós, daquela pessoa que nós sabemos que vai chegar e pedir um trocado, da pessoa que bate na nossa casa, precisando às vezes de uma comida,
precisando de um alimento, precisando do nosso carinho, precisando do nosso amor, precisando da nossa atenção. Atendamos essas pessoas, procuramos ser atencioso, dar mais do que às vezes ele está precisando. Às vezes a pessoa precisa de um carinho, precisa de uma palavra de conforto. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe a todos, para que nós possamos entender esse funcionamento da lei, para que as nossas interferências nas leis divinas sejam essa do enriquecimento da nossa alma, que seja da libertação das nossas vidas. Muita paz a todos e muito obrigado.